Olá, tudo bem? Eu sou Adriel. E eu sou a Carol. Nós somos sócios da SM, escritório que é especializado em investigação corporativa, due diligence, background check e todas as ações estratégicas são voltadas para o ambiente de negócio, para que empresas possam tomar medidas com confiança, tendo inteligência fundada em dados e informações completamente validadas e, claro, que possam ser defendidos judicialmente se necessário. Nosso foco aqui com esse quadro, chamado Dos Fatos aos Dados, é selecionar matérias que estão em voga na imprensa, decisões judiciais recentes ou de grande impacto no nosso judiciário, além de conteúdos também especializados, como pesquisas de opinião, que tragam pontos de atenção que tenham a ver com o nosso dia de trabalho, sejam diretamente ou indiretamente. Como a gente fala, por exemplo, aqui, nós trabalhamos com dados, mas o que entregamos é, no final das contas, inteligência para os nossos clientes. E dados começam nas fontes. E como um trabalho que inicia-se muito no que a gente chama de OSINT, que é um termo em inglês para Open Source Intelligence, ou inteligência em fontes abertas, historicamente se iniciou justamente com leituras de jornais, de matérias, em que espiões trabalhavam para ler o que estava sendo produzido no local, para poder reportar informações depois para o seu governo. Hoje, quando a gente fala de inteligência, especialmente inteligência privada, a busca de informações em mídias e outras publicações ainda faz parte do trabalho. Notícias em redes sociais, informações que possam dar migalhas de dados que, juntos e correlacionados, cruzados e devidamente validados em outras fontes, possam apontar alertas e sinais para medidas que precisam ser tomadas antes de você, por exemplo, se relacionar com um terceiro, ou tomar uma decisão estratégica de negócio, ou processar alguém, por exemplo, que é algo que, como advogados, sabemos muito bem. Carol, Uhum. primeiramente, eu até que agradeço aqui a participar desse nosso quadro. Eu queria até falar sobre isso, você falar um pouco, se apresentar para o pessoal aqui, sobre quem é você, e aí também devolver para mim, para que eu também possa me apresentar um pouco mais sobre quem somos, afinal de contas, nós, eu e você, e qual a ideia aqui do nosso escritório. Eu acho que somos contadores de história, né? Gostamos de contar história. Eu acho que a ideia desse quadro também é que a gente possa, né, através de uma história comum, né, que seja uma matéria de jornal, um fato comum, a gente possa trazer dados e mostrar um pouco de como é o nosso dia a dia, né? Eu acho que quando a gente fala do nosso trabalho, e eu já vou me apresentar, eu acho que as pessoas sempre ficam muito curiosas, né? As pessoas acham que tem uma aura ali de mistério, se a gente investiga uma coisa meio Sherlock Holmes, uma coisa meio se a gente é um hacker, né? O que a gente está fazendo, né? Eu acho isso sempre muito engraçado. Então vamos começar pelo início, né? Eu sou advogada de formação, eu já sou formada há 15 anos, e é mais ou menos uns, bem, como advogada, e eu trabalhei em escritório de advocacia, mas há mais ou menos uns 10 anos eu fui convidada para trabalhar in-house, né? Que é quando você trabalha dentro de uma empresa. Então eu saí do escritório de advocacia e fui trabalhar numa empresa. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, além de trabalhar como advogada, e naquela época eu trabalhava fazendo revisão de contrato, negociando contrato, eu fui convidada também para começar a ajudar o time de compliance a fazer umas traduções de umas políticas, ajudar a dar uns treinamentos. E naquela época eu brinco muito que era um compliance, ainda um compliance de papel, né? A gente pegava basicamente uma política que vinha da nossa matriz, que ficava na França, traduzia, né, aqueles documentos, né? Às vezes a gente é, nacionalizava aquilo, né, abrasileirava, né, para uma cultura mais brasileira, né, trazia ali para nossa realidade do dia a dia e aplicava aquilo para os nossos colaboradores, né? E, enfim, foi meu primeiro contato com compliance. Aí eu comecei a estudar compliance e nunca mais voltei, né? Continuei atuando em paralelo à advocacia com compliance e anos depois eu acabei saindo, né? Tirando o crachá da advogada e fui trabalhar com consultoria, que é inclusive quando eu te conheci, né? E os últimos 6 anos da minha vida eu tenho sido, né? Fui trabalhar nessa consultoria, fui consultora e nos últimos dois a gente abriu esse escritório, teve essa oportunidade maravilhosa de estar junto, que é um escritório de advocacia com esse plus de consultoria também, né? E aí a gente, na verdade, acaba fazendo mais, né, do diligence, background check, investigação, né, e dá mais apoio ao litígio, né? Então a gente às vezes é mais investigador do que a gente é advogado, mas a advocacia é um grande plus, né, um grande diferencial no nosso negócio. Então, Perfeito. assim, resumindo, né, rapidamente, né, e aí nesse último período da minha vida também lá na consultoria, eu acho que teve mais uma onda, né, porque a gente teve várias ondas, né, teve a onda do compliance, que eu acho que teve tudo a ver com os escândalos que a gente teve, né,
a gente teve mensalão, a gente teve lava-jato, e eu acho que isso mudou muito a cultura do compliance, né, no Brasil. Depois a gente teve a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, então a gente teve todo um crescente de pessoas estudando proteção de dados, e mais recentemente eu acho que a gente teve uma pegada muito grande crescente de ESG, de meu Deus, temos que estudar como que vai ser, né? Então teve muita mudança de apresentação financeira, fiscal, as pessoas, né, apresentando esses programas de sustentabilidade. Então eu também aproveitei nesses últimos anos da minha vida e a gente foi estudar também como é que a gente poderia, né, quando a gente está dando apoio para empresas, tanto que querem estruturar programas como que já tem programas, como é que a gente levanta, né, essas informações. Então, assim, estamos também constantemente nos atualizando, né? Conforme as empresas mudam, as leis mudam, a gente também vai mudando, né? É isso. Resumindo, Perfeito. bem resumidinho. Adriel, Ah, sua vez, se apresenta. a minha carreira jurídica começou um pouco depois, né, da sua. Eu me formo, pro meu sotaque, inclusive, é uma mistura louca, tá? Eu sou baiano, mas morei muitos anos, quase uma década no Rio de Janeiro. Depois que eu me formei em Direito na Bahia, eu migrei pouco tempo depois para o Rio de Janeiro, onde de fato comecei a atuar em escritório de advocacia. E é curioso como a vida às vezes nos leva para caminhos que a gente não está planejando. A advocacia sempre foi meu sonho. Minha mãe disse que desde 10 anos de idade eu falava que queria ser advogado. Então, essa aqui já sabia muito bem o que eu queria fazer. E aconteceu que durante o meu último emprego em escritório de advocacia, um dos pontos que acabaram naturalmente me levando para o mundo da investigação corporativa, sem eu mesmo saber que isso existia, foi justamente lidar com evidências que chegavam do cliente que eu defendia, nesse escritório, e não gostava da qualidade das evidências que ele repassava, os chamados subsídios, né, como nós usamos, o termo que a gente usa como advogados em processos, para poder alimentar as provas no processo, para a defesa. E isso me levava muito a ter que pesquisar mais informações que eu entendia que era útil para usar num processo. E nessa eu comecei a ver que eu era bom nesse negócio de investigar os outros e tentar achar informações que eu poderia utilizar juridicamente, seja, por exemplo, para derrubar a grata de justiça, por exemplo, da outra parte, ou desmentir uma informação que o autor alegou na petição inicial, dizendo, nunca morei nessa residência. Aí a gente encontrava um processo inicial anterior e que ele mencionava lá, tinha um documento que tinha lá, assim, ele cadastrado naquela residência e ele declarando que ele morava lá. Então, esse meu trabalho ali acabou me levando a fazer pesquisas e começar a investigar pessoas físicas e jurídicas e que eu usava para fins judiciais. E foi nessa pegada que acabou surgindo um convite na época que ela já estava bombando, inclusive, mas acabou surgindo um convite para eu trabalhar nessa consultoria, onde eu depois conheci a Carol, para ser analista júnior. Então, comecei bem de baixo nas estruturas de investigação. E foi com foco muito em fazer investigação patrimonial. Esse foi o primeiro grande contato que eu tive com o mundo da investigação, que era justamente achar evidências e informações que pudessem ser usadas em processos judiciais nas execuções de cobranças de dívidas das partes, do caso de devedores. E foi ali esse meu primeiro, o que me motivou a me entrar na consultoria, mas eu acabei entrando para outros tipos de serviços, então fazendo due diligence, investigações comparativas, entrevistas, análise de e-mails, análise de HDs. Mas, de fato, a investigação em fontes abertas, que é o que a gente faz aqui hoje na SM, acabou sendo onde eu acabava sempre voltando de jeito ou de outro, e sempre acabava mesclando com as demais atividades que eu fazia. Então, não importava se eu estava fazendo análise de e-mail de um HD, por exemplo, eu sempre olhava, fazia uma pesquisa adicional por fora para ver se eu achava mais informações que enriqueciam um dado que aparecia eventualmente no e-mail, era citado ou um documento que já apareceu no HD. Eu queria descobrir quem era aquela pessoa, aquela empresa que era citada ali, e tentava levantar mais informações em fontes abertas. Cheguei nessa consultoria a virar gerente um tempo. Na época, quando eu ainda era coordenador, foi quando a Carol foi entrevistada e foi contratada para ser meu braço direito diretamente. Então, eu cheguei a ser chefe direto dela durante um período, nessa época da consultoria. O outro sócio nosso aqui da consultoria também trabalhou conosco lá. Então, mas eu conheci ele desde a minha última experiência no escritório. E aí, quando todos nós saímos de lá, a gente resolveu fundar a SM e trazer, como a Carol mencionou, a nossa expertise agora investigativa, com algo que acontecia com certa frequência. E é uma dor que, infelizmente, nós presenciamos, e eu já presenciava quando a gente estava só na consultoria, e ainda presencia hoje aqui lá de fora, apenas com o nosso escritório, que são investigações corporativas, seja investigações com foco em patrimônio, por exemplo, seja uma background de um do GIS, que por N razões, as pessoas que tocam essas investigações, elas não observam questões legais, não tomam as medidas, os cuidados necessários de preservação de custódia, da cadeia de custódia de uma prova, e isso, quando precisa ser defendido judicialmente, vira um problema.
Porque você pode fazer uma mega investigação super cara, mas que por não seguir todo um procedimento adequado previsto hoje, que é cobrado de estande probatório na justiça, acaba sendo derrubado. Então, empresas gastavam, às vezes, milhares de reais em uma investigação, mas por falta de cuidado de quem tocava a investigação, acabava depois não servindo ao fim de defender a empresa, né, de garantir os direitos dela judicialmente ou numa arbitragem, por exemplo. E foi isso que a gente resolveu solucionar com o SM, né, Carol? Ah, isso aí. Que é justamente dar esse plus de, olha, não, eu sei investigar, ainda sei quais são justamente a parte legal, quais são as medidas de cadeia de custódia que você tem que tomar, quais as questões de preservação que você tem que, quais os limites legais do que você pode fazer e do que você não pode fazer, como questões para de LGPD, quais evidências a gente pode coletar, em que situações, como é que você faz, garante que a cadeia de custódia vai ser preservada para que aquela evidência possa depois ser aceita. Não basta só tirar um print e achar que tem uma evidência. Não, print, inclusive, tem até sites especializados que você pode montar literalmente conversas de WhatsApp por meio de sites. Então, assim, print hoje pode ser modificado não só modificado como era antigamente, né? Mas também pode ser gerado via IA. Até isso hoje nós temos, que é um outro desafio. Qualquer um hoje com acesso a um chat GPT, um Cloud, um Gemini, consegue gerar imagens do zero, apenas com texto. Imagens que passam com fidelidade por, inclusive, boa parte dessas ferramentas que detectam se uma ferramenta é de IA ou não. Então, assim, há desafios hoje que estão se impondo cada vez mais, como a Carol falou, novos desafios vão se impondo e que a parte legal vai ganhando cada vez mais contornos de importância. Então, não basta só ter o ferramental certo, você manter atualizado de como você investiga, mas também é importante saber quais os limites legais e como garantir que a investigação que você está conduzindo, o background check que você está conduzindo, a investigação patrimonial, ou qualquer coleta de provas para um processo judicial está sendo feito da forma correta, que vai ser aceita na justiça e não vai ser depois anulado, e aí vai virar só uma dor de cabeça que você gastou dinheiro e não conseguiu nada. Não, isso é legal de falar. Isso é legal até de esclarecer, né? Muita gente procura a gente, né? Às vezes a gente publica coisa nas redes sociais e pergunta se o que a gente faz é legal, né? A gente, obviamente, trabalha dentro da legalidade, a gente não está ferindo nenhuma lei, dados privados, né? E com relação ao nosso trabalho, né? Recentemente a gente inclusive está trabalhando com um parceiro, né? Que ele ajuda a gente até com relação à cadeia de custódia. Então, a gente hoje em dia está usando esses avanços tecnológicos a nosso favor, né? A gente também a gente não é contra, por exemplo, o uso de plataformas para otimizar, por exemplo, determinadas tarefas do nosso dia a dia, né? Então, acho que é um bom momento também para a gente aproveitar e esclarecer algumas questões, né? Eu não sei se ainda tem alguma dúvida com relação da metodologia, né? Qual é a metodologia que a gente usa para coletar, né, as informações para os nossos relatórios, né? Que é isso que você falou, né? O OSINT, né? Open Source Intelligence, ou como a gente fala em português, né? Fontes abertas, né? O que são essas fontes, né? De onde vem, né? Então você já deu alguns exemplos aí enquanto você falava um pouco da sua carreira, né? A gente, como advogado, uma das nossas fontes principais de consulta para obter dados, processos judiciais, né? A gente pode dar uma mini aula aqui, né? Um processo judicial, você tem o nome das pessoas, um CPF das pessoas, às vezes né, que agora o RGI tá, né, o RG, né? O RG agora está caindo em desuso, né? Mas eventualmente você tinha, né, um RG, um endereço. Ali você tinha um vínculo, você conseguia saber, né, um status civil da pessoa. Só aí já dei 6 coisas. Né? Hoje em dia você tem e-mail da pessoa, você sabe quem é o advogado da pessoa. Aí você tem ali um assunto que a pessoa está, né? O assunto do litígio é uma questão financeira, é patrimonial, é familiar. Então, olha aí, já quase enchi uma mão de possibilidades que um processo judicial me deu. Né? Sem falar da outra Uhum. parte, que às vezes a outra parte vai te dando ainda mais informação. Então, isso seria um exemplo, né, do que seria, né, uma fonte aberta em que a gente poderia obter informação, né? Então, além do processo judicial, tem inúmeras outras, né? Hoje em dia a gente tem bureôs que fornecem alguns dados cadastrais, a gente tem bureôs de dados financeiros, a gente tem bureôs de dados agora já patrimoniais, a gente tem fontes abertas, a gente tem até um toolkit, né? Porque a gente acredita que o que a gente tem aqui, o nosso grande diferencial não são as fontes que a gente consulta, né? É a inteligência que a gente entrega, que a gente agrega, né? É a história que a gente conta no final, né? Quando um cliente nos procura com um problema, né? Uhum. E, enfim, e aí continuando, redes sociais, né? Eu acho que dá para a gente ficar. Cada tópico desse que eu estou trazendo, dá para a gente fazer um podcast inteiro falando, né? E, enfim, não sei se você tem outros para trazer, mas. Não, é isso. Eu acho que é até importante as pessoas entenderem, ah, seja você que atua na área, ou tem interesse em atuar na área, ou você que contrata, e quando é que eu vou precisar de um serviço como esse, eu acho que é sempre bom entender, assim, questão de necessidades, né? No caso de quem precisa contratar, em que momento eu vou precisar contratar um background check, por exemplo? Que momento é importante eu ter um background check, uma due diligence?
Geralmente isso envolve muito entendimentos de alguém com quem eu vou me relacionar, um terceiro com quem eu vou me relacionar. Então, por exemplo, contratação de funcionário. Eu vou contratar um funcionário para colocar na minha empresa. Ou para colocar dentro de casa, que é uma questão que também pode acontecer. Então, se eu quero contratar uma enfermeira para cuidar do meu pai idoso, por exemplo. Ah, Inclusive, a lei no Brasil, toda a jurisprudência do Brasil, de quais são as situações em que alguém pode ser checado, que você pode checar uma pessoa. Então, existem hoje normativos específicos que autorizam o contratante a checar e levantar informações da pessoa que vai contratar, porque por N motivos, porque vai lidar com idosos, vai lidar com crianças. Recentemente teve a mudança legislativa que autoriza, por exemplo, checagem de professor. Por quê? Porque está lidando com criança, está lidando com infante. Então é importante que a gente saiba quem são esses indivíduos. O que é que esses indivíduos estão fazendo? Uh, Escolas, então, têm autorização para fazer esse tipo de checagem. No caso de enfermeiros, que vão lidar com pessoas acamadas, pessoas, enfim, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Tem também situação que é questão de clássico situação do fornecedor. Hoje, por exemplo, nós temos muitas situações muito comuns, inclusive em médias e grandes empresas, em que o risco não está em você, ou seja, não é você que tem um problema, mas está na sua cadeia de fornecimentos. É a pessoa que você contratou para prestar serviço para você pelos próximos 2 anos, ou fornecer algum tipo de bem que faz parte da sua cadeia produtiva, e aí, de repente, por exemplo, aquela fazenda de que você compra um produto, acaba tendo ali trabalho escravo. E aí não vai ser o nome da fazenda que vai aparecer nos noticiários, vai ser o seu nome que compra o produto dele. Então, assim, porque você que está se beneficiando do trabalho escravo que ele está utilizando. Então, esses cuidados seja para não contratar uma pessoa física, um indivíduo que eventualmente pode ter ali um ponto de atenção, um risco, que é melhor que você entenda que você não quer correr, que você não quer assumir esse risco. Eu acho que esse é até um ponto importante, né? Não existe risco por si só eliminatório, ou risco por si só que é uniforme. A gente já lidou com clientes em que, para um tipo de risco que a gente mapeava era super importante, para outro tanto faz como tanto fez se aparece ou não esse tipo de informação ou dado nas nossas consultas. Ele entende que o apetite de risco dele, isso, um dado ou outro que para alguns possa considerar um ponto de atenção relevante, para ele pode ser não ser. E aí entra muito essa questão. Mas veja, no final das contas, é sempre o entendimento de você saber. Você só pode tomar essa decisão se você sabe. Então, se você olhar, você ter ciência daquilo e você perceber e tomar essa decisão claramente com consciência de, ok, estou ciente do que foi mapeado, estou ciente dos potenciais riscos de eu seguir com esse relacionamento, e aí, com base nos meus critérios, eu defino se eu quero ou não prosseguir com essa contratação, por exemplo. Com essa contratação desse indivíduo ou dessa empresa com quem eu vou me relacionar. Porque às vezes também não tem nem muita escolha, né? Tem um outro ponto Não, também, né? exatamente. A gente pode ajudar a mitigar esses riscos, a depender da situação, né? Então, sei lá, se é um caso de uma contratação de uma pessoa muito específica ou de um fornecedor muito específico, que você tem uma dependência muito grande, às vezes a sua única sugestão é mitigar aquele risco. Então, ou você vai ter uma cláusula contratual ali bem amarrada, ou você vai ter procedimentos ali, você vai ter uma política, você vai ter alguma questão ali, sei lá, talvez de segurança, de uma implementação ali, de algum tipo de, né, de limitações e de bloqueios para te respaldar daquilo. Mas a ideia também do que a gente faz nos nossos projetos não é inviabilizar, é a gente ser quase um parceiro seu ali, né, dividindo com você quais são, né, as suas dores e como é que a gente pode fazer para te ajudar, né, para te apoiar, para diminuir, né, obviamente podendo encerrá-las não, né, quando a dor não tenha, para que não tenha dor, né, ai meu Deus, gente, me fugiu a palavra, Você coloca né, dirimir os riscos? seria, né, no caso, é, Mitigar, qual a palavra que você está buscando? encerrar por completo, né? Mas enfim, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? E tá tudo bem, né? A ideia aqui não é que o negócio não aconteça porque existe o risco. Na verdade, os riscos eles são inerentes dos negócios, né? Inerentes do dia a dia, né? De toda Risco inerente à atividade. vida, né? É isso, né? E aí a gente está aqui eventualmente para ajudar a organizá-los de uma forma mais visual, né? Às vezes uma poluição que tem ali, uma falta de compreensão, categorizá-los e assim tornar eles, né, mais compreensíveis. E nessa compreensão, até mais fáceis de mitigar e mais fáceis de você chegar do outro lado, né? Então é muito Sim. legal a gente quando pega projetos assim, às vezes muito grandes, ou às vezes até
eles não são nem tão grandes, nem tão complexos, às vezes é uma bagunça mesmo. São dados que estão jogados, muito bagunçados, e quando a gente organiza, tem até uma certa tranquilidade que vem daquilo. A gente achou que ia ter muito risco jurídico, ia ter muito risco trabalhista, ia ter muito risco financeiro, e quando a gente junta aquilo de uma certa, que a gente dá uma certa ordem, né? Uma certa organização, aquilo você vê até com um olhar mais positivo para aquilo, né? E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso também agrega muito valor, né? Para o projeto como um todo, e é um entregável muito válido para o cliente, né? Um produto muito bacana de se receber no final. E aí tem outro ponto importante, até pelo ponto que a gente está trazendo aqui. Como existem N possibilidades de riscos que interessam, nem sempre nem sempre interessa mapear tudo. Às vezes interessa mapear aqueles temas ou assuntos que realmente para você causam impacto. Mas, enfim, de qualquer forma, e aí até essa questão de assumir os riscos, geralmente, a gente está falando de negócios, mas até mesmo na vida privada isso acontece, né? A gente já atuou em caso aqui de, por exemplo, relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, em que a gente já atuou em casos que carinhosamente chamamos de background check do amor. Você, inclusive, atua num desses, né, cara? Envolvendo uma senhora de idade com um relacionamento com um homem no exterior. Recentemente tivemos uma situação, inclusive, que ficou famosa no país todo, de uma senhora que estaria esperando no aeroporto pelo Brad Pitt, no Rio Grande do Sul. Teve outro caso também de alguém que também se envolveria com um famoso e elas conversavam, inclusive, por telechamada e tudo mais. E aí o golpista usava deepfake, Ai. enfim. Então, assim, Esses assuntos ficam próximos do meu coração, que eu sou uma eterna romântica, então eu sofro também com essa parte. Mas o pior, Adriel, é que, inclusive, a gente tem conversado muito, né? A questão da fraude tem aumentado. A gente já tem hoje em dia, né? Eu acho incrível isso. A gente tem a semana que a gente não comemora a fraude, né? A semana de awareness, né? É uma semana onde a gente chama a atenção para a fraude, né? Então, uma semana inteira dedicada para a gente fazer ali, para a gente trazer assuntos e debater, né? As inúmeras fraudes e como os fraudadores estão cada vez usando, né? Das IAs e da tecnologia e da velocidade, né? Porque eles estão. A curva de aprendizado dos fraudadores é muito maior do que o poder de polícia. Então, quando finalmente a polícia consegue, né, sei lá, finalmente obter ali a ferramenta que eles precisam para poder descriptografar, os caras já não estão mais fazendo, já não estão usando criptografia. Quando finalmente eles estão conseguindo pegar o hash do bit, os caras já não usam mais isso. Então, assim, é um trabalho, às vezes, de formiguinha e estão em constante, de novo, voltando a falar, né? Está em constante mudança, né? Então, a gente está constantemente aprendendo e estamos constantemente olhando, né, matérias aqui, porque todo dia é um golpe novo, é uma fraude nova, né? Ninguém está ileso, os próprios advogados, né? A gente tem agora, sexta-feira, está lançando uma cartilha de prevenção a golpe, porque nem a nossa categoria está a salvo, né? Então, a categoria o golpe do falso advogado que pega dados em processos, entende quem é você, o que aconteceu, te liga e se passa pelo advogado da parte, cobrando alguma taxa para liberar alguma coisa e tudo mais, e o cliente vai lá e transfere o dinheiro, achando que está falando com o seu representante ou com o advogado do escritório, um advogado do escritório que contratou. É, Hoje, e isso casa muito bem com o objetivo do quadro, desse quadro que a gente criou aqui para o YouTube, que é um quadro que é longo, a ideia é que a gente possa realmente debater livremente os assuntos que a gente vai trazer, então essas matérias, reportagens, estudos, até mesmo às vezes, quando for o caso, publicações em redes sociais, alguma coisa que bombou na rede social, um vídeo que bombou que vai trazer algum aspecto ali em termos jurídico, investigativo interessante, para a gente poder aqui trazer e fazer debates, discutir não só o aspecto jurídico, que nós advogados podemos mencionar e trabalhar bem, mas também esses aspectos técnicos. Então, a gente vai também aqui trazer para vocês também um pouco de a parte mais educativa e instrutiva de ferramental, gratuita nas maioria das vezes, que vocês podem usar para consultar informação. Então, quando a gente for tratar de algumas matérias aqui, apareceu uma matéria mencionando o assunto X. Como é que eu consigo validar essa informação? Aquele famoso fact-check, né? Inclusive, foi assim que eu acabei parando dentro efetivamente dentro do mundo da investigação que surgiu o convite. Mas isso fica para um outro momento, que eu conto essa história pessoal.
Mas foi isso. Ao ler uma matéria, você se questionar se aquilo que está lhe dizendo é real ou não. É possível checar por conta própria? Tem e-mails e fontes, ferramentas específicas que eu posso validar um dado que um jornal ou uma notícia que eu esteja lendo tá me alegando que é isso, factualmente é isso. Tem como checar esse dado? É passivo de checagem. E aí que entra o nosso trabalho aqui também, que a gente vai trazer essas fontes, ferramentas, indicar para vocês. Nós já temos no nosso site uma página de toolkit de ferramental, então você pode acessar lá smadvogados.com, que você vai acessar diretamente nessa página, clicando lá, você vai ver todo separado por assuntos. Você pode pesquisar pessoas, organizações e patrimônio, e tem toda uma lista de fontes públicas, fontes privadas, nacionais, internacionais, algumas especializadas, algumas plataformas que nós recomendamos, em que você pode livremente contatar ou consultar abertamente, se for gratuito, para que você possa fazer essa pesquisa pontual que te interessar. Eu Por que acho que que o escritório que atua com isso está fazendo isso, né? Por que que o escritório está entregando fontes que ele usa? Porque sim, a maioria das fontes contadas são fontes que nós usamos no nosso dia de trabalho. Porque, novamente, não é a mesma coisa de perguntar para. É quase, quando eu escuto esse questionamento, é como se alguém fala assim: mas qual a diferença de dar Ferrari para alguém dirigir e dar Ferrari para o Verstappen dirigir? O Verstappen vai humilhar, eu não vou nem conseguir tirar a Ferrari, fazer a Ferrari funcionar. Não adianta eu e ele estar sentado no mesmo veículo, a questão é que você usa o veículo. A mesma coisa com ferramentas. Não importa, às vezes, quão poderosa uma ferramenta é, mas como é que você sabe utilizá-la para saber, não só utilizá-la por si só, mas saber pegar os dados que aquela ferramenta está te trazendo e saber, eu consigo validar essa informação que essa fonte está me trazendo com outra fonte 2, 3, Y, Z, X, que também me traz mais dados, porque agora eu sei esse dado e com esse dado eu consigo consultar outra fonte e essa outra fonte me dá acesso a outra fonte e por assim vai. Então, permite fazer tanto esse cruzamento de dados, como validando também a informação. Então, assim, quais dados eu posso fazer de forma cruzada, novamente, para garantir que não é porque, às vezes, uma fonte governamental me disse uma coisa que necessariamente é verdade. A gente já pegou casos, inclusive, nesses nossos anos de trabalho, em que órgão público dizia uma informação e a gente olhava outras fontes e era completamente diferente. Então, assim, a fonte pode estar desatualizada, às vezes a informação foi lançada de forma errada, e é por isso que é importante sempre fazer um double check e saber quais outras fontes eu posso consultar, posso pesquisar, cruzar, como é que eu sobrepeso, qual fonte, se eu tenho duas fontes que dizem coisas contraditórias, qual fonte eu devo confiar. Tudo isso é uma questão de técnica, de entendimento, também da conhecimento de legal jurídico, do que fazer, de como fazer, que entra esse aspecto. Assim, não temos problemas em mostrar a caixa de ferramentas, porque no final das contas, não é a caixa de ferramentas que vai montar um relatório sozinho ou uma investigação sozinho. Acho que é isso, né? Eu acho que a gente também fala muito disso, não só aqui, mas eu acho que a gente está sempre trazendo casos reais nas nossas redes sociais. A gente tem um perfil super ativo no LinkedIn, né? Eu e você, no escritório também. A gente traz casos que a gente atua, né, no dia a dia do escritório. Esse caso mesmo que você falou, recentemente eu trouxe. É, a gente está sempre dividindo também casos reais, né, que a gente, do dia a dia, que mexem com a gente, não necessariamente que a gente atuou, mas que eventualmente a gente tem ali os nossos 2 centavos, né, de opinião. Eu acho que quem está assistindo a gente, que tiver alguma dúvida com relação às fontes, a gente tem as nossas informações de contato, a gente está à disposição, eu acho, para tirar dúvida. Se alguém quiser, obviamente, mandar uma mensagem com algum artigo que viu, com alguma matéria, acho que a gente também não vai ter problema nenhum de comentar, acho que a gente vai ficar É. bastante feliz, inclusive. Então, eu acho que é um convite também, para a gente ter Comentar e essa ensinar, troca. às vezes, também como É, investigar ou como checar a informação. Bom, pessoal, vão na descrição desse vídeo, tá? Vai estar lá o link para o nosso escritório, em que você pode acessar o toolkit nosso que eu estou mencionando aqui. Também tem, vamos deixar também os links para os nossos LinkedIns, que vocês possam lá, que é geralmente a fonte, a rede social que a gente mais publica conteúdo mais técnico, a gente vai entrar em detalhes, com dicas de investigação, de comentários, da parte também teórica e prática, também nos siga lá. E siga também, obviamente, esse canal aqui, uhum. em que a gente vai estar sempre produzindo esse conteúdo, especialmente dentro desse quadro dos fatos são os dados. Espero que vocês gostem e acompanhem a gente, façam comentários, curta, compartilhe, indique ferramentas, ou ferramentas que vocês acham válidas, ou matérias que vocês gostariam que a gente comentasse também, tá? Agradeço e nos vemos por O aí. próximo. Até o Tchau, próximo. tchau, Tchau. tchau.